Olá, senhores alunos, senhoras alunas, aqui é o professor Felipe Melo. Bom, entrando agora um pouco mais na atividade de segurança patrimonial, né? É muito interessante porque a própria portaria 3233 de 2012, ela trata que empresas, né, pessoas jurídicas ou pessoas físicas podem fazer a proteção do patrimônio, justamente por meio da contratação de uma outra empresa especializada em segurança, né? Ou inclusive criar dentro da sua empresa um setor específico de segurança orgânica, tá, gente? Então, assim, ela pode fazer essa criação desde que, inclusive, ela seja regulada, fiscalizada também pela Polícia Federal, tá? Não se trata simplesmente de uma ação de que, eu quero criar nesse momento e tá tudo certo. Não. Tem que ser aprovado, inclusive, tem que ser autorizado pela PF para que assim ela possa se constituir, tá? Inclusive, né, segundo a própria portaria, ela trata que as atividades de segurança que as empresas podem utilizar é justamente a vigilância patrimonial, transporte de valores, escolta armada e a própria segurança pessoal privada, tá? Todas elas sendo exercidas por profissionais devidamente credenciados pela Polícia Federal. Então repare que aí a gente já tem uma grande divisão entre vigilante e o vulgo vigia. Então o vigia, né, o guardião, aqueles que não possuem formação específica, que não possuem capacitação técnica, pela própria portaria da Polícia Federal, eles não estão aptos a realizar atividade de segurança privada, são coisas distintas, tá? Inclusive a própria portaria, né, ela vai tratar que vigilância patrimonial é a atividade exercida em eventos sociais e dentro de estabelecimentos urbanos ou rurais, públicos ou privados, com a finalidade de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio, justamente conforme definido na portaria, né? Ela também define no seu artigo 4 os requisitos de autorização para as empresas que querem executar a vigilância patrimonial, tá, gente? Então, o que é muito importante é que essa própria perspectiva da segurança, como nós já mencionamos, né, ela acaba se tornando cada vez mais restrita. Afinal de contas, o impacto causado para se realizar essa determinada segurança privada, ele é muito grande, tá? Inclusive, né, a própria atividade de segurança patrimonial, ela vai além da vigilância do prédio, né? Mas também, por exemplo, vamos pegar a questão de informações. Pare e pense qual o valor de uma determinada informação, né? Depende do nível de informação, a que propósito ela vai servir, mas uma informação, às vezes, ela tem tanto valor quanto, por exemplo, um grande montante de dinheiro, entende o que eu quero dizer? Afinal de contas, o impacto que isso pode causar, ele é incomensurável, tá? Lembrando também, né, gente, que o patrimônio é o conjunto dos ativos tangíveis e intangíveis da organização. Então, são os responsáveis, inclusive, pelo valor e pela produção do lucro. Não se trata, né, obviamente, apenas de bens materiais, então, mas também do seu potencial organizacional. Além disso, né, essa própria atividade de segurança privada, ela pode ser desenvolvida tanto de forma eletrônica quanto a própria atividade humana, tá, gente? Então, lembrando que a segurança patrimonial e empresarial não são apenas protetoras de pessoas e ativos, mas também ferramentas fundamentais para agregar competitividade e estabilidade aos processos empresariais. Afinal de contas, muitas vezes, né, um implemento, uma determinada inovação, ela envolve a necessidade de proteção desse determinado conteúdo. Pensando de uma forma mais popular, né? Pare e pense comigo quanto valeria a fórmula da Coca-Cola, né? Da empresa Coca-Cola. Então, tanto é que uma das estratégias de marketing utilizada pela empresa é colocar um cofre gigantesco, né? Dizendo que a receita está bem guardada ali dentro. Obviamente não se trata dessa forma, mas que esse próprio conhecimento ele está fragmentado nas mãos de diversos químicos, né? Enfim. O que eu quero dizer é que proteger esse bem intangível é algo assim imprescindível, né? Inclusive no Brasil, né, nós temos
como um dos grandes exemplos de proteção, né, da fórmula, a do Guaraná Antártica, né, o famoso Guaraná Champanhe, que é considerado uma das fórmulas mais bem protegidas do mundo, inclusive. Até porque, segundo, né, alguns estudiosos, ela é mais bem protegida, inclusive, que a própria fórmula da Coca, devido a ela não prever uma determinada expansão para mercados internacionais. O que difere da própria Coca-Cola, porque para conseguir determinados mercados, ela teve que abrir qual era essa determinada fórmula. Mas o que eu quero dizer para vocês, então, é que vocês tenham essa determinada clareza de que a proteção ela vai muito além, né? A proteção do patrimônio ela vai muito além de somente proteger o prédio ou determinado bem físico, tá? Isso tem que ficar bem gravado para vocês. Cada vez mais, né, os padrões de excelência eles vão se tornando absolutos. Então, hoje nós percebemos no Brasil, né, que a segurança pública ela não consegue absorver e resolver os problemas sociais que nós vivenciamos. Claro que não é necessariamente a própria missão, né, resolver problemas sociais, mas que eu quero dizer que ela não consegue nem suprir a sua necessidade de segurança de pessoas e patrimônio, né? Isso de uma forma geral, seja patrimônio público ou patrimônio privado. Ou seja, o setor de segurança privada ele acaba se tornando uma crescente cada vez maior, né? Essa necessidade de proteger principalmente o seu patrimônio não necessariamente vai envolver a atividade de vigilância ostensiva, mas pode envolver a atividade de segurança eletrônica. Hoje, por exemplo, nós vemos uma crescente, principalmente em condomínios, né? Até da questão de portarias eletrônicas, mas que são realizados muitas vezes justamente por empresas de segurança privada, né? Até porque nós percebemos no Brasil, né, um acelerado risco, um grande problema econômico, político, social que é vivenciado e que faz justamente com que exista uma grande expansão do crime no Brasil, né? Então esses aspectos, esses conceitos básicos, eles acabam sendo essenciais para que vocês compreenderem que não se trata somente, né, do bem corpóreo, tá? Isso tem que ficar bem gravado para vocês. Lembrando, né, que então a segurança patrimonial ela é esse conjunto, né, que produz potencial organizacional, tá bom? Eu desejo para vocês bons estudos, nos vemos em breve, forte abraço, fiquem com Deus, tchau!